ver aí ó, a resolução de alguns exercícios com ligação em paralelo e em série mista. Né? Então vamos ver ligação em paralelo. Ó. Primeiro exercício. 3 resistências estão ligadas em paralelo a uma bateria de 12 volts. Calcule a resistência equivalente da associação, as correntes I1, I2 e I3 e a corrente total no circuito. Então veja, eu tenho aqui na figura o valor desses resistores ligados. Ó, o resistor R1 está ligado aqui em cima nesse fio, mas o 2 também está ligado nesse fio e o 3 também está ligado nesse fio. E entre esses pontos de ligação, gente, não tem nada. Se não tem nenhum resistor, não tem diferença de potencial. Se não tem diferença de potencial, quer dizer que o potencial é o mesmo. Então, se você chamar aqui de ponto A, aqui também é o ponto A, aqui também é o ponto A. Aqui embaixo é a mesma coisa. Se você chamar aqui de ponto B, aqui também é ponto B e aqui também é ponto B. Não tem resistor no meio do caminho, não vai ter diferença de potencial. Ok? Então, esses 3 resistores estão ligados aqui em cima no mesmo ponto, aqui embaixo no mesmo ponto. Então, os 3 estão em paralelo. Certo? Então, se os 3 estão em paralelo, eu vou achar que a resistência equivalente 1 sobre a equivalente é a soma do inverso do R1 com o inverso da R2 com o inverso da R3. Uma vale 5, outra 10, outra 20. Você está somando 3, então tem que tirar o mínimo, faz a conta bonitinho. Só que ao fazer a conta do lado de lá, ó, 25 sobre 20, isso não é a resistência equivalente. Preste atenção, hein? Isso é 1 sobre a resistência equivalente. Então, 1 sobre a resistência equivalente é 25 sobre 20. Então, a resistência equivalente é o inverso. É 1 sobre, né? Então, é o inverso. Ao invés de 25 sobre 20, 20 sobre 25. Que dá um valor de 0,8. Veja que aqui está muito bem claro aquela propriedade que a gente falou. Toda vez que fizer resistência equivalente de ligação em paralelo, resultado tem que ser menor do que cada parcela que a gente tinha. 0,8 é menor que 5, é menor que 10, é menor que 20. Ok? Agora ele quer no item B as correntes. As correntes, os 3 estão em paralelo. Os 3 estão ligados lá em cima e lá embaixo. A diferença de potencial é de 12 volts. É uma bateria de 12 volts. Então, se eu pegar a parte de cima, 12 volts para um resistor, ou o primeiro deles vale 5, então eu acho a corrente. Depois eu faço a mesma coisa. Ó. Esse aqui também está em 12 volts, ele está em paralelo, a mesma tensão, né? O mesmo U que a gente falou. Só que para um resistor de 10, corrente 2, 1,2. E para o 3 a mesma coisa. Consequentemente, se eu achei as 3 correntes, o item C fica tranquilinho, né? O que é o item C? Corrente total. O item total é a soma das correntes que você tem. Certo? Então vamos ver o próximo. No próximo ele quer o valor da corrente e da resistência R nessa ligação. Mas essa ligação é o clássico formato da ligação em paralelo, né? Ligação em paralelo, todos os resistores estão ligados na mesma tensão U. Então aí eu vou, lá em cima eu sei a corrente e sei a resistência. Então quanto que é U? A U é igual a R vezes I. 2 vezes 3, 6. Então esse resultado de R vezes I aqui em cima tem que ser igual a R vezes I aqui no meio. Tem que ser igual a R vezes I aqui embaixo. Então aqui no meio, R vezes I, 3 vezes I. 3 vezes I tem que ser igual a 2 vezes 3. Consequentemente, a corrente ali no meio vale 2. Resistência lá embaixo. R vezes I tem que dar o mesmo resultado que aqui em cima. Lá em cima, 2 vezes 3, 6. R vezes 1 vai ter que dar 6, então R vale 6 ohms. Ok? Propriedades importantes, né? Toda ligação em paralelo tem a mesma tensão, a mesma voltagem U. E na ligação em paralelo, corrente total é a soma das correntes. Agora no exercício 3, ele quer que a gente calcule a corrente no circuito misto. Olha lá, esse circuito misto que aparece aí na figura, gente, é aquele clássico que eu falei lá. Toda ligação que tem circuito misto, o que eu vou olhar? Primeiro, ligação em série.
Veja se você tem algum lugar com um resistor emendado direto em outro resistor. Que é o que a gente tem aqui desse lado direito da figura. Ó. Esse resistor de 2, o fio que sai dele faz uma curva para baixo, sai, mas ele vai direto para o resistor de 5. O fio que sai do resistor de 5 vai direto para esse de 10. Então isso quer dizer que esses três estão em série. O fio que sai de um vai direto para o outro. Ou seja, se eles estão em série, qual que é a resistência equivalente? Lembra, série é só somar. Então quer dizer que os três vão sair daqui, vai entrar um equivalente que vale 17 no lugar. Mas então aí quer dizer que desse lado direito da figura vai ficar apenas um resistor. Então vamos montar uma figura. Ó. Desse lado direito vai ficar um só de 17. Mas aqui no meio tinha um de 4. Esse de 4 ohms lá em cima está ligado em B, lá embaixo ligado em E. O de 17 também. Começava aqui em B e terminava em E. Então agora eles estão em paralelo. Esses dois em paralelo, então podemos fazer o produto pela soma. 17 vezes 4 dividido por 17 mais 4. Vai dar 3,2 ohms. Quer dizer que esses dois vão sair e vai entrar um de 3,2 no lugar aqui, ó, em pezinho. Mas agora não tem jeito, aquele resistor de 1 lá em cima, ó, o fio que sai dele só pode vir para esse aqui. Os dois estão em série. Se eles estão em série, agora eu somo de novo. 1 com 3,2, 4,2. E aí, consequentemente, eu achei a resistência equivalente total. Ficou só uma resistência de 4,2 para uma tensão, olha a fonte aqui, ó, de 30 volts. 30 volts, uma resistência de 4,2. E aí eu acho a corrente I. Corrente I, 7,1 amperes. Ok? Então começou olhando série, depois paralelo, depois série de novo, certo? E assim a gente termina essa parte dos exercícios. Agora é você que tem que pegar exercícios para fazer, ok? Beleza? Um abraço, fique em casa.